Olá, falantes nativos e estudiosos de idiomas, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Em Outras Palavras. Hoje eu, Marlon Couto Ribeiro, brasileiro, paraense, que mora no sul da Polônia, casado com a húngara Onigo Potoszoy. Um abraço, amor, um beijo, te amo. E também pai do Benjamin de 2 anos. Vou falar um pouquinho sobre como praticar a fala do idioma que você está estudando. É, às vezes é muito complicado a gente bater um papo com alguém inglês, alemão, japonês, lituano, qualquer que seja o idioma que você está praticando. Porque o falante nativo, obviamente, tem um vocabulário muito maior do que o nosso, mesmo que a gente tenha um nível mais avançado. E dependendo do idioma que você estuda, por exemplo, se você estuda finlandês, as pessoas são menos comunicativas, falam um pouco menos. Então não são tão abertas assim a se comunicar, principalmente com desconhecido. E também há línguas como ah, polonês, cujos falantes nem sempre se sentem confiantes a falar com estrangeiro e muito naturalmente começam a falar inglês. E se você quer praticar o polonês, por exemplo, ou húngaro, pode acontecer da pessoa que sabe uma língua estrangeira, em geral o inglês. Na Hungria também às vezes sabem também o alemão, principalmente os mais velhos, vão querer usar porque às vezes ficam com receio de você não saber tanto do idioma dele. Bom, vou falar disso em outro episódio, como é que você pode dar a impressão de que sabe mais sabendo menos, não enganando a pessoa, mas há algumas dicas, alguns truques que podem ajudar você a fazer com que o seu ouvinte ou com a pessoa com que você está falando fique mais interessada e continue a conversar e se sinta livre para falar quando você quiser praticar e dialogar de outra forma, diferente dessa de hoje, tá? Porque hoje eu vou falar de um jeito um pouco mais artificial, é uma prática um pouco mais é, desconectada da realidade de uma conversa real com alguém, com qualquer pessoa na rua. A ideia de hoje é a conversa, bater um papo com alguém, aprender como bater um papo com alguém, para você praticar realmente a fala de forma que você aprenda mais e consiga colocar em prática aquilo que você sabe. Então, como praticar a fala do idioma dessa forma? De uma forma que você consiga falar bastante, ouvir menos e colocar em prática mais do que você sabe e não aprender muita coisa nova por ocasião do papo. Então, realmente vamos começar pela ideia de ilha, para você entender muito bem o que é isso, e depois você colocar em prática. Bom, uma ilha é um lugar onde você descansa, onde você relaxa. Pensando mais numa realidade brasileira, pode ser uma praia, né? Mas é um lugar onde você relaxa e descansa. Então, meu colega Conrad Jaquevelin-Bosch, também um poliglota, autor de vários livros como Os Segredos do Poliglotas e criador da escola LME Língua, onde há cursos muito legais baseados em frases, principalmente de inglês, no caso do Brasil. E comenta essa ideia, é uma ideia que ele sempre coloca em prática, que recomenda que os alunos coloquem em prática e que vários poliglotas também colocam em prática, nem todos chamam de ilha. Mas ilhas, pode até falar no plural de ilhas, são temas que você já treinou bastante, são temas que você treinou consigo mesmo bastante, sobre os quais você consegue falar com muita desenvoltura, com muita tranquilidade, com muita fluência, mesmo que você ainda seja iniciante, que você tenha um vocabulário limitado. O vocabulário que é necessário para tratar desse tema, você já aprendeu, você já sabe, e as frases que você fala saem tão rápido, tão naturalmente, que quem te ouvir vai ter a impressão de que você tem um nível mais alto do que você tem. Bom, para poder fazer uma ilha, primeiramente, você tem que pensar num tema. Quando você vai conversar com as pessoas desconhecidas durante a viagem, é muito comum você falar de si mesmo, não que seja o único tema, mas é muito comum falar de si mesmo e fazer perguntas pessoais sobre o trabalho, sobre a sua vida, seu dia a dia, sobre a família. Um outro tema comum também é a aprendizagem de idiomas, né? Muitas pessoas podem perguntar como você aprendeu o idioma, então é muito importante você saber lidar com esse tipo de assunto que vai aparecer na conversa com alguém desconhecido e assuntos também que te interessem e você pode levar a conversa para esse rumo. Você pode tentar fazer com que a conversa acabe sendo sobre o assunto que te interessa, sobre o qual você gostaria de falar, porque já está preparado. E
De forma mais prática, você tem que escrever várias frases conectadas sobre o tema. Você pode inicialmente pensar em frases desconectadas, por exemplo, digamos que vai falar do seu trabalho. Eu trabalho numa empresa de tradução, numa agência de tradução. A agência de tradução está há 20 anos no mercado. Lá, na verdade, eu não traduzo, mas eu procuro tradutores para os trabalhos que chegam. Tenho que negociar os preços com os tradutores. E por aí vai, né? Então você pode pensar em uma série de opções, por exemplo, mas tente fazer as frases, obviamente, no idioma, né? Em inglês, em alemão, chinês, navarro, dependendo do idioma que você esteja estudando. Bom, e alguém tem que verificar, claro, alguém tem que corrigir esse seu textinho. A ideia é ser um textinho, não uma dissertação, e tem que escrever de uma forma que reflita a fala. A ideia não é ser um texto escrito, entende o que eu quero dizer? Não é um texto escrito, mas que não vai ficar usando linguagem escrita, linguagem literária, vocabulário e termos que são mais comuns na escrita da língua do que na fala. A ideia é como se isso fosse uma transcrição da sua fala. Imagina um ator, por exemplo, ou uma atriz, que tem a transcrição com o texto que ele tem que decorar para as falas que ele vai ter no episódio do seriado, da novela ou do filme. Daí ele tem que memorizar isso normalmente na língua nativa dele. Devido a isso, às vezes ele pode mudar um pouco, mas a sua ideia é memorizar da forma mais fiel possível aquilo que você escreveu. E não é exatamente memorizar, porque se você está falando, está escrevendo, pensando em um tema que você conhece, porque a ideia é iniciar por temas que você conhece, que tem vocabulário que você conhece, você não tem muito que memorizar. Talvez você vai memorizar mais a ordem na qual as palavras e as informações se apresentam, no que você quer falar, mas a ideia aqui, como é uma ilha, é você descansar, você relaxar, é tratar um tema que você já conhece. E se você ainda não conseguir falar de si mesmo, da sua profissão, da sua realidade, da sua família, você precisa procurar esse vocabulário por conta própria, porque cada livro didático, cada livro de idiomas ou materiais de idiomas disponíveis na internet, como canais no YouTube, páginas e até mesmo livros online, nem todos os livros, nem todos os materiais vão ter um vocabulário que abrange a sua vida, a sua realidade em particular, porque são materiais feitos para todos, não para uma pessoa específica. Então você precisa acrescentar o que for necessário para poder refletir a sua realidade. Então, depois que você tem uma ilha pronta, várias ilhas prontas, né, tente praticar. Você pode inclusive gravar. Né, você pode gravar. Além disso, você pode entregar para alguém gravar, porque se é um texto, uma transcrição da fala escrita na língua que você está estudando, seria muito bom você ouvir um falante nativo reproduzindo. Uma opção que eu dou é você usar o site Rhinospike. Se escreve RHINOSPIKE, você vai ver escrito no comentário fixo aqui desse vídeo, rhinospike.com. Lá, normalmente, quando você coloca um pedido de leitura daquilo que você escreveu, as pessoas gravam rápido. Acho que com o inglês é bem fácil, porque tem muitos, muitos, muitos usuários. É mais difícil com alguns idiomas, assim, como holandês, ou estoniano, ou húngaro, que tem menos pessoas ativas, né? Tem muitos usuários que não usam mais suas contas, infelizmente, mas com o inglês a realidade é bem melhor. Então, você pode tentar colocar lá, fazer a conta de graça, não custa nada, é de graça, tem só um pequeno detalhe, você precisa ter alguns pontos, e esses pontos que você consegue gravando para pessoas, então procure lá pessoas que querem gravações em português, é sempre coisa curtinha, coisa que vai te gastar uns 5 minutinhos, às vezes 3, você faz algumas e aí você consegue pontos para poder conseguir fazer pedido de gravação e baixar. Pode ficar o tempo todo na página ou você pode baixar para si mesmo. Então, é importante praticar e ter várias dicas. Depois, o segundo passo é encontrar um parceiro linguístico. No caso aqui que eu estou falando, é essa prática de fala artificial. Antes de você ir falar com qualquer pessoa desconhecida na rua, no Brasil ou fora do Brasil, procure um parceiro linguístico. Alguém que regularmente te ouça falando, te ouça, né? Ouça, falei errado, né? Te ouça falando essas ilhas. E aí você faz a ideia daquela instrução, que a ideia é ela mais ouvir do que falar. A ideia é a pessoa fazer alguma pergunta relacionada com aquilo que você está falando,
sempre se limitando sem sair do tema. E isso vai durar, dependendo aí da sua ilha, uns 5 minutos, pode durar 10. A ideia também é você, na medida do possível, perguntar para o seu parceiro linguístico, para a sua parceira linguística, coisa relacionada com o tema. Digamos que você está falando da sua família, você pode perguntar quantos filhos a pessoa tem, se ela é casada, se ela tem irmãos, e digamos que você falou isso sobre si mesmo, né? E também você pode instruir que o parceiro linguístico pode comentar espontaneamente, né? Você fala, eu tenho 4 irmãos. Nossa, que família grande, por exemplo, né? Ele pode reagir assim, mas a ideia não é um professor, né? Pode até ser alguém que se reaproximou do idioma, mas a ideia não é ele agir como um professor. Né? A ideia é te ouvir, é interagir, deixar mais você falar do que você falar, e, claro, a ideia é a pessoa te dar alguma dica de como melhorar a pronúncia, fazer algum comentário de algo que não saiu bem, ou até mesmo se você falar de uma forma que ela não entenda, ela tem que reagir naturalmente, desculpe o que você disse. Então, pense nisso, é uma ideia muito importante que você precisa ter em mente. E aí, depois que você tem a ilha, esse sistema já preparado, se você consegue falar tranquilamente, você já treinou tanto, já falou tanto para si mesmo, diante do espelho, gravando, você decorou tudo, igual um ator. E aí você, junto com o seu parceiro linguístico, vai fazer a conversa limitada, que é algo que eu já comecei a falar aqui, já comentei em outros vídeos, que basicamente essa conversa de 5 minutos, 10, pode ser de 15, de meia hora, dependendo de quantas ilhas, quantos temas preparados você quer tratar na mesma conversa com o seu parceiro linguístico. Lembre de informar como é que vai ser a conversa. A conversa é limitada porque o vocabulário é limitado, o tempo é limitado, a reação da pessoa que está te ouvindo, falante nativo, em geral, é melhor que ser um falante nativo, também é limitada, para poder você falar bastante, para poder você usar o vocabulário que você sabe, para poder você não ficar perdido, porque se você não fizer isso, normalmente o falante nativo fala, você fica quietinho ouvindo só, e às vezes sem entender quase nada, porque muita palavra nova, muita expressão nova acaba aparecendo em uma conversa, principalmente se a pessoa se comunicar de um jeito muito informal. Às vezes você que faz algum curso em alguma escola de idiomas, você tem menos contato com o vocabulário mais informal, que está mais disponível em filmes e seriados, por exemplo, né? Então, a ideia da conversa limitada é dar para você a possibilidade de realmente praticar a fala. Então, pense nessa ideia, tente colocar em prática, compartilhe comigo sua experiência, pode deixar um comentário. Muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo. Então, muito obrigado, galera tagarela, e tente fazer a conversa limitada semanalmente, porque você vai ver os efeitos, você vai ver como é que você vai melhorar a fala. Afinal, não há mágica para começar a falar no idioma, tem que começar a falar. É falando que se fala. Então, obrigado, galera tagarela, e até o próximo episódio.